Irmãos, eu confesso para vocês que eu abro esse culto hoje com uma alegria tão grande no coração, tão alegre, tão feliz. Ontem nós tivemos, o sábado da amizade, tivemos ali um número de pessoas ali fantástico, irmãos. Quantos eram, Vitor? Quanto? Quem falou? Irmãos, tinha mais de 30 meninos lá em casa, meninos com todo carinho, mais de 30. Uma boa metade eram não cristãos evangélicos, que não têm o conhecimento da palavra, e receberam uma palavra lá. O João foi ali, a atalaia do Senhor, o Gabriel lá também, foi uma bênção. Estive também ontem no culto dos homens, lá na Hebron Chakras, irmãos, e foi muito bom. Foi muito bom. Eu dou um conselho para os maridos: não deixe a sua esposa escutar a mensagem que eu ministrei ontem. Não deixe. Estou brincando, escute que vai ser bênção. Amém? Tenho certeza, estou convicto que a mensagem que eu ontem levei ali foi bênção. Obrigado, Renato, papai, que puderam me acompanhar. Senti falta de muitos, que eu queria muito que estivesse comigo lá. Mas amém, glória a Deus. Abrir aí a sua Bíblia, Eclesiastes 11, versículo 9 e 10, 2 versículos. Irmãos, quem está de pé fica na liberdade, quem está sentado também na liberdade, que você seja livre na presença do Senhor. A palavra em Eclesiastes nos diz: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradem aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas as coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude é a primeira da vida, são vaidade. Ou a juventude e a adolescência são vaidade. Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar. Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar nas nossas vidas, nos nossos corações. Pai, que verdadeiramente o Senhor seja aqui entronizado, exaltado. Pai Deus, traz uma palavra de refrigério para a tua igreja, uma palavra de crescimento, de restauração, de edificação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor falou comigo, pode assentar. Que audácia minha, O Senhor falou comigo, Parece que é fala com vocês também, queridos. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. E eu lendo aqui esse texto, eu fiquei vendo aqui, o texto começa: alegre-se, jovem. Parece que todo o texto é falado só para os jovens, ou só para a meninada mais nova. Não, não é. Esse texto fala para dois públicos. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Viaja não. Queridos, essa mensagem, ela vai falar para os jovens, para os meninos, e vai falar para nós adultos. Algo que nós deveríamos aprender antes, aprender lá atrás. E se não entendemos, se a gente não guardou essa palavra, a gente precisa colocar em prática ela hoje. Ela precisa ser verdade na nossa vida hoje, para que verdadeiramente possamos evitar muitas e muitas distorções, confusões, dores e tantas coisas. Começa com: jovem, alegre-se na sua mocidade. Parece que os jovens não sabem se alegrar, Que os jovens são tão festeiros, são tão alegres.
Ontem, eu queria muito estar lá em casa, como eu queria estar no meio deles, mandei uma mensagem no grupo WhatsApp deles, falando da minha satisfação, da minha alegria, e eu tenho certeza que estar no meio dessa turma é muito bom, irmãos. 2 dormiu lá em casa essa noite, era 1 e pouca da madrugada, um pega uma gaita e vai tocar gaita, irmãos. Não é fácil não, E você cansado, você tem que ir lá e, com o temor do Senhor, cheio do Espírito Santo, guarda essa gaita agora, eu vou dormir. Porque senão não vai, entendeu? Deixa jeito. Mas jovem é alegre. Os jovens nos ensinam algo. Jovem traz uma condição para a nossa alma que nós precisamos, irmãos, realmente trazer para a nossa vida de hoje. Nós podemos aprender muita coisa com eles. E também fala que o coração de vocês lhe dê muita alegria. Também fala caminhos que satisfaçam os corações e os olhos. Que o coração, e os olhos possam satisfazer os seus caminhos. Viva a vontade, sejam felizes, jovens. Quando tem um mas no texto, preste atenção, dobrada. Mas de tudo lhes pedirá conta o Senhor. Tudo o Senhor vai te pedir conta. Tudo. O Senhor vai te falar daquilo que você fez certo e daquilo que você fez errado. Aquilo que você fez certo, Ele vai te exaltar. Aquilo que você fez errado, Ele vai te cobrar essa conta. Não é que o nosso Deus é injusto, não. O nosso Deus é justo. Ele nos permite tantas coisas. Ele nos orienta, o Senhor nos capacita. E Ele tem prazer em falar conosco. Quando eu vejo o versículo 10, afaste-se do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a adolescência são vaidades. Queridos, dor não é coisa de jovem, não é? Dor não é coisa de jovens. Esses meninos não sabem o que é dor, não, irmão? Dor nas costas, dor de cabeça, dor de conta para pagar, sabe não? Esse texto para mim, a parte 10, o versículo 10, fala para nós, a nossa caminhada. Veja que o texto falou lá, que o coração de vocês lhe dê muita alegria, e no versículo 10, afaste do seu coração a mágoa. Irmão, isso é coisa de velho. Os velhos vão guardando muita coisa ruim no coração. A nossa caminhada, a gente vai trazendo um monte de coisa que não precisa para as nossas vidas, vai trazendo um peso, uma dificuldade de caminhar, vai consumindo as energias da gente. Eu fiquei fazendo essa leitura e eu li e reli. Eu vou ler só o 10. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor. Eu li 10 versões da Bíblia, 10 versões, e eu li tudo em cima do versículo 10. Veja que nós temos 2 pontos. Nós falamos no versículo 9 de jovem e o 10 para adulto. No versículo 10 nós vamos falar de coração e de carne, 2 partes humanas. Coração vai falar do meu sentimento, da minha alma, e da carne vai falar do meu ser, aquilo que vocês veem de mim. E no versículo 10 fala, afaste do seu coração mágoa. Então falou de coração, remova do seu corpo, coração e corpo. Nas traduções que eu li, fala que ao coração está ligado ira, desgosto, mágoa, preocupação e ansiedade. Nas suas traduções vocês verão isso aí. Alguém aí fala de ira? Tira do seu coração a ira? Alguém? Ira. Alguém aí fala de desgosto? Lá. Alguém aí fala de preocupação? Alguém tem alguma versão aí que fala de preocupação? Tira do seu coração a preocupação? Ninguém?
alguns que falam de ansiedade, aqui na frente. E aí depois você vai ter, em relação à nossa carne, tira do seu corpo, né, ou carne, o mal, a dor e o sofrimento. Há uma condição na nossa caminhada, eu vou chamar de fases. Há uma adolescência muito bonita, há uma juventude muito bonita para nós vivermos. Mas essa transição, essa caminhada, nessa passada, adquirimos ao nosso coração ira, desgosto, mágoa, preocupação, ansiedade no nosso coração. Será que fica fácil viver a nossa velhice desse jeito? É muita coisa, irmão. É muito peso. É muito mal. E aí na nossa carne, tira da nossa carne o mal, tira a dor e o sofrimento. E eu fiquei fazendo aqui essa análise, fiquei fazendo uma leitura dos nossos dias, até mesmo do Alisson de 20 para o Alisson de 40. As coisas vão mudando, as coisas não são mais como eram, e guardar o nosso coração de forma que ele verdadeiramente gere alegria em nós, porque o versículo 9 falava isso, que o coração de vocês lhe dê muita alegria. Nós precisamos resgatar esse coração que gera alegria, esse coração que gera alegria. O coração nosso, ele para de funcionar não só quando ele para de bater. Quando ele para de bater, você tem uma morte do corpo, mas se esse coração para de gerar alegria, você tem a morte do seu ser, sua alma, a sua essência. Você perde todo o brilho da vida, todo o gosto. Queridos, caminhamos dias de muito abatimento, de muito peso, de muita depressão, de muita ansiedade, de muita tristeza. Os meninos têm uma facilidade de resolver problema entre eles. A nossa geração era melhor, mas a deles ainda é boa com isso. Eles não guardam mágoa de muita coisinha não. Rapidamente está tudo junto e misturado de novo. E a gente fica num mimimi. Eu não sei se é desgosto, se é mágoa, não sei. Uma dificuldade de externar o nosso ser, de ser como nós éramos. De ser como nós éramos. Queridos, lembrei de uma coisa que eu compartilhei com a Renata, eu vou falar aqui, não sei se você vai entender, ou se eu te dei sabedoria para você entender. Eu já compartilhei para vocês que eu tinha muita dificuldade de me expressar em público, de falar em público. Apresentar trabalho na escola, no meio dos meus amigos, era algo impossível. Na faculdade em 2007, eu não conseguia, eu empurrava tudo, eu evitava ao máximo. Tem umas coisas que no tempo certo Deus fala com a gente, tempo certo. Eu vou compartilhar uma coisa muito minha com vocês. Eu comecei num monte de sonho, mas eu não sou de sonhar, irmão, não sou de sonhar. Eu lá ia andando, no meio da rua, no meio de um monte de gente, uma pessoa, eu olhava para mim, eu estava sem calça, só de cueca. Deus, que vergonha, eu tinha que correr e tampar. E aí eu lá ia, como eu estava nu de tudo, dentro do lugar, tipo como se fosse aqui, eu estava nu de tudo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu estou nu aqui, o que aconteceu? Eu não sabia por que eu estava nu. Isso vem de uns 3 anos. Nunca comentei isso nem com a Renata, ela não sabia. Eu comentei esses dias agora, comentei ontem, ela tomou um susto, mas você nunca me falou nada disso. E por que eu comentei com ela? Às vezes a gente precisa de um momento sobrenatural para ouvir Deus falar. Se eu não tiver ajoelhado, se eu não tiver num propósito de 21 dias, eu não sei, eu não consigo ouvir o Espírito Santo falar no meu coração. Eu não consigo ouvir Deus.
eu ouvi como uma risada, rindo de mim, ou rindo para mim, melhor dizendo, o Senhor falando comigo. Alisson, você não entendeu nada até agora. Essas vezes que você estava nu, eu estava tirando a sua vergonha de se expressar no meio da condição que você precisa estar onde eu quero te colocar. Não era nada de indecência, Deus. Não era nada que eu queria me expor, que eu tinha vontade de estar nu na presença das pessoas. Não, muito pelo contrário. Mas eu estava me despindo do meu eu, para que eu tivesse liberdade de ser eu mesmo, como eu sou. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a nossa mensagem? Eu estou falando hoje de uma transição, de uma condição do que éramos para o que nós estamos transformando, daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que nós estamos para aquilo que Ele vai fazer. Eu creio, queridos, o Senhor tem muita coisa para fazer. Nós precisamos ganhar numa condição de vivermos plenamente o meu eu, com graça no Senhor, com favor do Senhor, liberdade de se expressar, saber ouvir, saber se colocar, entrar e sair na direção do Senhor, sem gerar magoar. Não é que eu vou ser eu magoando as pessoas. Nós precisamos viver um evangelho de verdade, de transparência, de santidade. De santidade. De santidade. Queridos, eu vendo esse contexto aqui, eu confesso para vocês que eu não conseguia ver muita coisa ligada aos jovens, embora o texto fale no versículo 9, e afaste do seu coração a mágoa, ou afaste do seu coração a ira, afaste do seu coração o desgosto, afaste do seu coração a mágoa, afaste do seu coração a preocupação, afaste do seu coração a ansiedade. Pastor, mas isso é difícil demais, isso para mim é até impossível. Remova do meu corpo mal, dor e sofrimento. Aqui muitos falam que Eclesiastes foi escrito por Salomão, a gente não tem essa certeza, embora eu também acredite muito. Eu acho que são textos de muita sabedoria, né? Esse Salomão era o homem mais sábio do seu tempo. Eu creio muito que isso aqui está muito ligado a Salomão. Salomão era um homem capaz de fazer uma leitura da sua vida e das pessoas à volta, daquilo que era realmente fases, transformações, e eu queria que a gente despertasse. Eu acho que eu fico até repetitivo, e eu gostei muito quando eu ouvi isso, né, na minha aula, que a maior analfabetismo que existe hoje não é de textos, não é de português, é da gente não saber fazer uma leitura à nossa volta. Nós precisamos saber fazer uma leitura da nossa casa, da nossa igreja, do nosso ministério em que você está inserido, onde for, do seu trabalho, nas pessoas que estão à sua volta. O que está ali abatendo as pessoas? O que tem produzido ali no coração das pessoas? Se eu quero ser rema, se eu quero ser um atalaia do Senhor, eu preciso, na minha caminhada com as pessoas, identificar as necessidades delas. Eu preciso ter graça e liberdade, favor do Senhor, de apresentar diante das pessoas e ministrar ali aos corações delas. Nós precisamos ter essa condição. Queridos, eu falei de muita condição que tem invadido o nosso coração, atrapalhado a nossa caminhada, e eu queria ir numa parte agora que nos desperta, Mateus 24, 22. Quem quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É só o meu relógio que anda mais rápido que o dos outros, irmãos?
Ou vocês também andam muito rápido? O dia para mim não tem 24 horas mais. Eu lembro que quando eu era menino, eu acordava, eu tomava café, demorava a chegar a hora do almoço, e depois eu ia para a aula, e chegava, eu ainda fazia tanta coisa depois disso. Hoje, irmãos, se eu acordar 10 horas no final de semana, eu choro, não dá tempo de fazer mais nada, não dá tempo, tantas coisas. E eu vejo isso aqui, ó, não tivesse aqueles dias sido abreviados, essa palavra é verdade hoje, irmãos. Pode muitos estudiosos referenciar tempos que o relógio parou e um monte de coisa. Eu não consigo ver essa palavra não sendo prática na nossa vida. Prática. O que eu quero dizer com isso? Quanto tempo cada um de nós vamos ter para poder tirar a ira, o desgosto, a mágoa, a preocupação e a ansiedade do nosso coração? Quanto tempo cada um de nós teremos? O tempo está muito rápido, as coisas estão muito rápidas, muito rápidas. Outro dia, irmão, estava assim, meu Deus, eu preciso arrumar minha vida, preciso arrumar uma namorada, preciso dar um jeito na minha vida, nunca fui namorador. 22 anos de casado, dia 27 de setembro, 16 de outubro, 25 anos de relacionamento, um filho de 15, não vi passar, irmão, não vi passar, eu não vivi isso tudo, não é possível, tantas coisas que eu não consigo trazer à minha mente, quantas coisas eu não consigo trazer à minha mente. Imagina, eu fico gravando às vezes o culto aqui, e fico vendo o volume de informação que isso dá, haja HD para armazenar tudo isso. Isso porque é 1 hora, 2 de um domingo. Eu fico imaginando esse HD nosso aqui, que é infinitamente o computador mais capaz que já existiu na face da Terra e vai continuar sendo. Queridos, a capacidade que nós temos de ter vivido tanta coisa e estar aqui dentro, e a gente não tem sabido arquivar os arquivos, ou deletar alguns arquivos que não precisamos. E eu vou trazer mente e coração no mesmo nível. Nosso celular se enche rapidamente. Às vezes a gente recebe uma mensagem tão boa que aquilo fala tanto para a gente quer guardar. Aí quando pensa que não, você vai lá e tem que limpar tudo, que o celular até travou. Ai, perdi aquilo que eu queria tanto guardar aquilo, aquela mensagem foi tão profunda, perdi, já era. Teve um áudio, não sei o que e tal, era tão bom, perdi. Quer dizer, o nosso cérebro não é assim. Mas a faxina que a gente dá no celular para ele continuar funcionando, a gente precisa fazer ela no nosso coração. A gente precisa fazer ela na nossa mente. A gente precisa conseguir acessar as nossas melhores emoções, as nossas melhores alegrias. A palavra nos fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas eu trago à memória ira, desgosto, mágoa, preocupação e ansiedade. Veja que eu mudei agora coração para a alma. Isso é tranquilo. O coração vai falar de sentimento, do nosso ser. O nosso corpo, a nossa carne, essa será consumida pelo solo, pela terra. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas há um ser divino, há um ser espiritual, há uma essência de Deus em nós, que foi vivificada, que é o nosso espírito. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, nós temos uma identidade no Senhor, porque o meu espírito comunica com o Espírito de Deus. Só por isso que eu consigo relacionar com Deus. Se eu não tenho o meu espírito vivificado, não tem como relacionar com Deus que é Espírito. Não tem como.
Nós precisamos entender que há um tempo que está encurtado, há um coração que precisa ser resetado, há uma carne que está padecendo, sofrendo mal, dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Quando a memória está cheia, querido, não funciona nada. Não funciona nada. Dá vontade de tacar o celular na parede. Quando a nossa alma, quando o nosso espírito, quando o nosso coração está atribulado, não achamos prazer em nada. Não dá para fazer um download com o Senhor e nem um upload com o Senhor. A oração não sobe, a fala do Senhor não chega ao nosso coração, a palavra de Deus, e nada faz sentido. O escritor de Eclesiastes nos traz orientações importantes: cuidar do nosso ser, coração, aquilo que é invisível, aquilo que não vemos, carne, corpo, aquilo que é visível em nós. Nós olhamos todas as pessoas aqui, isso seja na nossa família, isso seja no nosso trabalho. Ninguém tem cara de doente, ninguém tem escrito na testa: eu estou perturbado, estou com dificuldade, olhe por mim. Ninguém. A maioria, grande maioria, tem pessoas que já chegam a um ponto que você olha para ela, você fala assim: bom dia, você vê que o bom dia dela não está normal. Queridos, eu fico pensando numa condição de um pai, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior, se é perder o filho, ou se é a condição, o vazio no coração de não ter visto que o filho estava gritando ajuda, e nós não percebemos. Eu não sei a condição que é pior, se aos filhos perderam um pai numa separação do casal, ou até mesmo numa condição igual de um suicídio. Eu estou falando pais, pai e mamãe, e não teve a condição de fazer uma leitura. Eu coloco os filhos nessa mesma condição, queridos, porque nós não temos no nosso meio ninguém desprovido de conhecimento. A internet tem escola para tudo, de bom e de ruim. Nossos filhos estão alimentados de tudo isso, sabem de tudo. Por isso que eu estou sendo muito claro. E também falo com propriedade, porque hoje na escola dominical nós tivemos 11 jovens, 11, e eu trouxe a eles a responsabilidade de fazer essa leitura do lar, porque está na revista excelente, e trouxe para eles a condição deles serem colunas e atalaias dentro de casa, intercessores do lar, pessoas que sabem olhar para o papai e para a mamãe e falar: mãe, você não está bem, pai, você não está bem. Nós precisamos ser verdadeiramente uma família do Senhor. Nós precisamos trazer para a nossa casa a presença, o Shekinah do Senhor. O Espírito Santo precisa verdadeiramente habitar no nosso coração. Queridos, quando algumas pessoas abrem mão, desculpa, não é puxão de orelha não, quando algumas pessoas abrem mão de conhecimento na escola bíblica, eu fico triste, porque uma aula como a de hoje é impossível trazer na proporção como foi, porque o Espírito Santo operou e houve compartilhamento dos meninos que estavam lá. Nós falamos de casais separados, casais que estão ao ponto de se separar, e eles compartilharam. Quem já tem os pais que são separados, quem já tem os pais que vivem lutas. Não estou aqui querendo expor ninguém, querido, eu estou falando que nós todos precisamos estar alimentados no Senhor.
Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos entender que o Senhor quer agir no nosso coração, vivificar o nosso coração, tal como era na nossa juventude, onde o nosso coração produzia alegria, onde o nosso coração soltava de alegria, pulava, gerava vida. Hoje ele altera, não bate, pula, salta, mas não é de alegria, é de desespero. Dá umas paradas, tem hora, com umas notícias que não consegue, porque está tão atribulado. Filipenses 4, quem quiser abrir lá, se for bom de Bíblia. Filipenses 4, versículo 5. Que a moderação de vocês sejam conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, olha que coisa profunda. Perto está o Senhor está perto, Ele está atento a todas as coisas. Se tem alguém que sabe fazer uma leitura e olhar o nosso interior e sondar o nosso coração, é o nosso Deus. Ele sabe reconhecer, Ele sabe ver todas as coisas. Não temos como enganá-lo, não temos. Mas Ele quer que as nossas orações e súplicas sejam conhecidas, embora Ele já soubesse. Para que Deus quer que eu compartilhe com Ele as minhas dores, as minhas lutas? Para quê? Para quê? Queridos, eu morro de rir. É uma expressão que a gente usa esquisita, né? Morrer de rir, a gente morre de alegria. A gente não morre por alegria, né? A gente morre por dor, por enfermidade, por um monte de coisa. Mas é uma, como é que chama isso, André? Uma forma de expressar. Então, forma de linguagem. Queridos, a psicanálise, a ciência, vamos dizer assim, ela traz isso como, como é que chama? Quando você fala, cura pela fala. Não, quando você fala tem um nome, esqueci. Não, seria isso, mas tem um nome para isso técnico. Fugiu, só lembrar isso a fala. Queridos, a condição de nós falarmos, a medicina, né, a psicanálise vai falar que é a cura pela fala, esse é o nome. À medida que você fala, você libera em você, tira um peso. Tem muitos psicanalistas que sentam, escuta a pessoa, escuta, e a pessoa depois agradece e sai de lá feliz, achando que a pessoa é a pessoa mais inteligente do mundo, simplesmente porque ela te ouviu. Isso retrata uma dura realidade nossa, na nossa caminhada cristã. Nós não sabemos fazer a leitura e não sabemos ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Eu pago para alguém me ouvir e eu saio de lá curado, sendo que a palavra de Deus pede, o Senhor nos orienta: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Sabe quando você vê que as pessoas estão doentes? Vamos reunir todo mundo para orar. Uns oram 5 minutos, outros oram 10 minutos, oram 1 hora, o outro consegue orar 2.
Que coisa espetacular! A palavra de Deus nos manda: orai sem cessar. Deus fala conosco o tempo todo. Eu estava sentado na minha mesa trabalhando, escutei aquela voz: você não entendeu não aquele sonho até hoje? Deixa eu te falar com você, senhor. É isso, isso e isso. Senhor, que coisa mais maluca. Queridos, o nosso Deus tem prazer de agir. Ele quer guardar o nosso coração, porque Ele fala que nós devemos guardar o coração e a mente em Cristo. Então Ele está esperando assim, põe seu coração e sua mente na minha mão. Me entrega. Me entrega. Importa-se que aqueles que se aproximam do Senhor, que aqueles que entregam, importa-se que aqueles que entregam o coração e a alma, o seu ser para o Senhor, creio que Ele é galardoador. Cuidem do coração, perto está o Senhor. Salmos 94. Salmo 94, verso 17. Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio, morta. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, o Senhor me sustém. Quando eu vou tropeçar e errar naquilo que o Senhor tem para mim, o Senhor me toma pelas mãos. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegraram a alma. Às vezes a gente fala com a pessoa que leia Salmo, você não está bem, leia Salmo, leia Provérbio. O que o Salmo e o Provérbio vai falar comigo? Presta atenção, querido. Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria morta. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, ou seja, eu vou tropeçar, a bondade do Senhor me sustenta. Multiplicando-se em mim as inquietações, ou seja, eu vou aplicar aqui agora, de tudo aquilo que nós lemos em Eclesiastes, multiplicando a ira, desgosto, mágoa, preocupação, ansiedade, as tuas consolações me alegraram a alma. Me alegraram a alma. Ai, Senhor, obrigado. Eu ia cair, eu ia tropeçar, eu já não aguentava mais, eu já não estava suportando, o Senhor me consolou. Romanos 8. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo nos fala com convicção de coisas a serem reveladas, de coisas futuras, e que a condição que vivemos são transitórias e passageiras. Queridos, a nossa vida, ela teve um início, mas nós temos em Cristo toda uma eternidade. Quando é que termina a eternidade? Eternidade é eternidade. Só que as nossas lutas, a nossa carne, ela tem uma existência, 80, 100 anos, aleluia, 100 anos. Aqui vai findar muitas coisas. Mas essa trajetória da sua vida vai trazer toda uma verdade para a sua eternidade. Se você não guardou o seu coração nesse momento, se você não limpou o seu coração, se você não resetou o seu HD, corpo, alma e espírito, você não vai conseguir caminhar para uma eternidade, porque as dores e os sofrimentos irão fazer valer cada dia mais a ira, a angústia, o desgosto e a mágoa. Nós precisamos romper com isso. Estou terminando. João 16,
verso 33. Falei essas coisas para que em mim vocês passam por aflições, mas tende coragem, eu venci. Olha, da sua vida daqui até aqui, eu vou te falar para você, tudo isso que você está passando eu já passei, eu venci, tá? Em mim você também vai vencer. Então guarda o seu coração, porque no mundo vocês vão passar por isso mesmo, mas permaneçam firmes, aprendam, renovem-se, renovem-se no Senhor, entrega ao Senhor seu coração, seu ser. Não estou falando de conversão, não estou falando de conversão, estou falando de descansar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Romanos 8, para terminar, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor do Senhor. Nada nos separa do amor do Senhor. Nada nos separa do amor do Senhor. Feche seus olhos. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, não sei como é que está a sua vida, não sei aonde que essa palavra agiu no seu coração. Eu queria convidar você a fazer esse momento, uma reflexão, se apresentar diante do Senhor com todo o seu ser. Pai, Santo, Santo, teu nome. Pai, eu apresento aqui essa noite cada vez. Eu venho pedir ao Senhor que o teu bálsamo, Pai, o bálsamo de Gileade, venha sobre cada ferida. Pai, mas eu venho pedir que o Senhor não venha tratar somente feridas, Pai, mas venha tirar de nós toda ira, tudo aquilo, Pai, que não é teu, tudo aquilo que não é projeto do Senhor, que quando éramos jovens não tínhamos. Tira de nós, Pai, ira, desgosto, mágoa, preocupações, ansiedade. Pai, tira de nós toda a tristeza, tira de nós tudo que tem abatido a nossa alma. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, se entrega nas mãos do Senhor. Senhor, tira do nosso corpo tudo aquilo que tem gerado feridas, tudo aquilo que tem agido no nosso ser, como vida que somos. Pai, tudo aquilo que tem ligado a nossa alma ao corpo, trazendo doença, Pai Deus, nós repreendemos no nosso meio. Pai, tira de nós todo o cansaço, toda a fadiga, todo o pecado, tudo que tem consumido as nossas forças. Eu repreendo aqui essa noite no nome de Jesus. Oh Pai, renova a nós um espírito reto, um coração quebrantado e contrito, daquilo que o Senhor não despreza, ó Pai. Oh Pai, cumpra a tua obra em nós, cumpra a tua obra em nós, em nome de Jesus, Senhor.
Deus. Pai, nós adoramos ao Senhor, te agradecemos por todos os teus feitos. Pai Deus, que essa palavra, Deus, seja rema, que essa palavra seja viva, que essa palavra, Deus, venha de encontro aos nossos corações, o nosso ser. Ó Pai, que cada um de nós possamos aprender, crescer, fortalecer, se firmar no Senhor, sabedores que o Senhor é Deus conosco e que o Senhor verdadeiramente nos toma pelas mãos. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, querido, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Irmãos, eu confesso para vocês que eu abro esse culto hoje com uma alegria tão grande no coração, tão alegre, tão feliz. Ontem nós tivemos, o sábado da amizade, tivemos ali um número de pessoas ali fantástico, irmãos. Quantos eram, Vitor? Quanto? Quem falou? Eu chamei, acho que 6 pessoas. Irmãos, tinha mais de 30 meninos lá em casa, meninos com todo carinho, mais de 30.